Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais do trabalho Deslocamentos em Quadrinhos, o problema dos migrantes e narrativas gráficas nas redes sociais. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica de Daniel Tóquio, orientada pelo professor Dr. João Batista Freitas Cardoso. Conosco ele, o aluno de jornalismo da USCS, Daniel Tóquio, e o seu orientador, o professor Dr. João Batista Freitas Cardoso. Então, obrigado por ambos participarem aqui da USCS Consciência. E eu já engato a primeira pergunta, né? Como normalmente os temas de iniciação são propostos pelos orientadores, e depois os candidatos se inscrevem na seleção, eu queria conversar com o professor João Batista, que é conhecido carinhosamente por JB. Qual é o seu interesse nesse tema, né? Se especificamente essa pesquisa você montou como parte de uma pesquisa maior? Oi, Arquimedes. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Essa pesquisa do Daniel é parte, sim, de uma pesquisa maior, né? No contexto do mestrado profissional em inovação na comunicação de interesse público. Ao discutir essas questões do interesse público, eu tenho trabalhado com alunos do mestrado e com alunos da graduação, uso dos meios de comunicação para enfrentamento ao preconceito e discriminação. Então, nós tivemos pesquisas voltadas para o enfrentamento ao preconceito em relação à pessoa com deficiência, ao preconceito de gênero, religioso, racial, e o trabalho do Daniel ele entrou nessa linha, da gente pensar como é que a gente pode enfrentar o preconceito ao migrante, fazendo uso dos meios de comunicação, especificamente as narrativas seriadas, né, as histórias em quadrinhos publicadas nas redes sociais. E o Daniel, você, normalmente, né, até por se tratar de semiótica, que foi a metodologia escolhida por vocês, normalmente é um tema mais afeto ao pessoal de publicidade, do visual, né? E você é um aluno de jornalismo. Por que você se interessou especificamente com esse tema e por que você procurou o JB para participar da pesquisa? Primeiro, obrigado pelo convite também, Arquimedes. É interessante, né? Na verdade, no começo, assim, a gente não tinha essa noção de que seria por esse método, né? O JB explicou durante as nossas consultorias esse método incrível do Peirce, inclusive. Mas, no começo, a gente tem essa visão de pesquisar, né? Do próprio jornalismo. Acho que também os alunos de publicidade têm essa vontade de pesquisar, tem que ter, né? Essa vontade de pesquisar. Então, iniciação científica é uma oportunidade muito boa para todos que pensam em fazer, né? Aqueles que já querem fazer, abraça e vai firme, mas aqueles que pensam em fazer, apoio também, é algo que não vai se arrepender. Você vai pesquisando, tem as suas etapas, né? Então tem a etapa de pesquisa, de leitura, aquela etapa, todas as etapas que envolvem aí um projeto de pesquisa, que é muito divertido para um jornalista, para um publicitário, enfim, para quem quer conhecer mais tanto de migração, quanto enfim, de preconceitos aí, como o JB citou, ou de outras áreas, enfim, né? Então, é muito interessante essa questão da pesquisa. O que me motivou muito foi essa questão de pesquisar, de ir atrás, de conhecer coisas novas e conhecer coisas até que eu não imaginava, que foi esse caso da semiótica, né, de Peirce, na verdade. Eu acho que posso dizer que eu nem imaginava quem seria Peirce e depois agora, pelo JB aí, graças a Deus, eu consigo dominar um pouquinho mais aí já a semiótica dele. Então, é algo realmente de muito aprendizado aí durante um ano e até depois, né? A gente já passou aqui de um ano de pesquisa e a gente continua aqui falando, debatendo, a gente continua conversando, eu e o JB sobre, criando ainda novas vertentes, né, revistas, aqui propriamente dito a entrevista, né, o produto de comunicação. Então, mesmo depois de um ano, você ainda acaba pegando gosto pela coisa e vai seguindo aí com o seu orientador. E você tem um agravante do teu DNA, né? Todo mundo sabe de quem você é filho, né? Quem não souber também não vou contar, mas enfim, você tá picado pelo bichinho da pesquisa faz tempo, né? Agora, ô JB, então, por favor, né, pra gente, nós pobres mortais, que não temos a mínima ideia de que seja semiótica, e você é um cara que consegue, acho que
jogar luz para isso. Troca em miúdo, o que é isso, na verdade? O que é a tal da semiótica, que parece um monstro para alguém não sabe quem é, mas aparentemente você faz isso muito bem feito. Como é que é isso? O termo semiótica compreende uma série de teorias, algumas delas divergentes, voltadas para a questão da compreensão das linguagens, de uma maneira assim bem superficial. Quando Daniel fala que no início nós não tínhamos totalmente definido, é que eu entendo que nós definimos o procedimento metodológico da semiótica, que são diferentes procedimentos metodológicos à medida que a pesquisa avança. E o procedimento que nós optamos é a categorização de signos de Peirce, um filósofo estadunidense do final do século XIX, começo do século XX. Muitas vezes o uso da teoria de Peirce para análise de objetos, ela é criticada, porque ele não pensou a teoria dele para isso. É uma teoria totalmente voltada para a questão do pensamento científico e não para analisar objetos, mas de uns anos para cá, vários pesquisadores no Brasil e em outros países têm feito esse uso. E assim, de uma maneira bem objetiva, que trata esse uso especificamente. Nós pegamos um objeto concreto, nesse caso, Daniel selecionou 2 histórias em quadrinhos publicadas nas redes sociais e, utilizando as categorias de Peirce, nós analisamos essas 2 histórias e conseguimos identificar as estratégias de uso das linguagens e das narrativas. Esse é o primeiro passo. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: essas são boas estratégias, essas não são boas estratégias. Ponto. A partir daí, eu venho desenvolvendo o uso da teoria de Peirce para criação. Então, é uma coisa usar a teoria para analisar um objeto que já existe. Outra coisa é usar a teoria para pensar em um objeto novo, que é essa criação de uma história que o Daniel trabalhou. Esse método que eu tenho trabalhado nele e já anunciei no prefácio de um livro que foi publicado no ano passado, e agora eu publico o método na revista da Universidade de Colima, tá saindo aí nas próximas semanas. Então, um método que te ajuda a organizar o pensamento, a sistematizar o pensamento no processo de criação. O que eu tenho que pensar primeiro, o que eu tenho que pensar depois, e assim por conseguinte. Então, você vai organizando os seus pensamentos a partir das categorias de Peirce. Legal. Não sei se ficou claro, mas... Não, ficou. Para mim ficou. Não sei se para quem nos ouve e nos vê vai ficar, mas aí é só estudar um bocadinho aí, né, que chega lá. Mas até para as pessoas entenderem, né, que normalmente a gente parte de uma pergunta-problema, de uma situação-problema, né? E no caso de vocês, a pergunta que vocês deu start da pesquisa é: como as narrativas gráficas nas redes sociais digitais podem ser utilizadas como forma de dar visibilidade aos problemas enfrentados por pessoas nos processos migratórios? É uma grande pergunta que requeria também uma grande resposta, né? Aí, só para entender assim, você limitou a tua busca, talvez o Daniel possa falar, a uma rede específica, né? E como é que você foi buscar essa... Como é que você chegou nesse material, né? Você recortou para Instagram, recortou para Facebook, como é que você fez isso? A gente fez, então, uma análise de corpos, né? Foi basicamente o Instagram hoje, principalmente a internet, ela é muito conectada, né? Então a gente tem dentro do Instagram, que foi a nossa principal ferramenta, o uso das hashtags, que você coloca lá a hashtag e aparece para o mundo todo. Se a pessoa quiser entrar nesse tipo de assunto, enfim, assuntos mais específicos, mais aprofundados. Então, se você pesquisa HQs, histórias em quadrinhos, vai aparecendo e você vai desmembrando, né, esse meio e vai encontrando diversas coisas e hiperlinks, né? No próprio Instagram você consegue sair do Instagram e ir para um site por meio de um link que está ali dentro da plataforma. Então, você vai encontrando novas maneiras de encontrar esses corpos analisados, né, esses quadrinhos, e a gente fez exatamente isso, né? A gente foi pesquisando dentro do Instagram, dentro da rede social, que era a nossa ferramenta principal naquele momento e hoje também para a criação do produto. Então, a gente foi desmembrando, né, essa ferramenta, e a gente chega ali em diversos sites, em diversas competições de quadrinho mesmo, né? Até um dos nossos quadrinhos ganhou uma das competições analisadas. Então, a gente vai chegando em diversos sites, vai chegando em sites estrangeiros e a gente vai encontrando ali as produções de autores de
fora do país, brasileiros, enfim. Principalmente a gente viu ali de fora do Brasil as questões dos campos refugiados, né, onde tem mais, enfim. Então a gente foi nessa tecla também, que foi muito importante aí para achar os 2 quadrinhos que a gente analisou. Da mesma autora, né, a gente encontrou, mas justamente por isso que a gente fez aí esse desmembramento aí exatamente da rede social. Eu vou até pedir para a produção colocar aqui as imagens enquanto você fala, né? A primeira narrativa que você analisou foi feita pela inglesa Lucy Hunt, em parceria com a afeganistã Parvana Amiri, acho que é esse o que se fala, ativista dos direitos humanos e refugiados, que autorizou o uso da sua história para a criação de uma história de HQ, né? E a segunda foi material da mesma autora, né, de 2020, que fala, é um cartoon, né, sobre migração, né? E o que vocês inferiram a partir dessa análise? O que dá para tirar aí, aplicando a semiótica, nessas 2 imagens aí? O que vocês podem mostrar para a gente que a gente não vê, assim, pelo menos a olhos nus, né? Como é que funciona? O mais interessante, assim, é que as 2 produções foram ali em meados de pandemia, né? Então ela teve esse trabalho a mais de pesquisar no campo da internet, né? Descobrir histórias, enfim, ela não poderia ir a campo presencialmente, ao vivo, né? Enfim, é bem interessante isso, porque as 2 publicações foram feitas em meados de pandemia, então é interessante a gente analisar essa questão também. E aí a gente tem, nos 2 quadrinhos, né, uma percepção muito clara de que ela conseguiu deixar os traços do papel para o digital, né? Ela cita isso, né, das questões de, apesar de ter feito tudo digitalmente, né, com tecnologia, enfim, ela busca, na verdade, enfim, histórias e quadrinhos de papel, os traços para deixar o mais parecido possível, para que as pessoas, às vezes, nem percebam mesmo a diferença, né, de papel e digital, óbvio que vai estar vendo no celular, mas fala, às vezes é uma foto, às vezes é escaneado, enfim, então ela realmente traz isso do traço ser o mais leve possível para aparecer com o papel. E aí a gente tem dentro de ambos os quadrinhos, né, das imagens que aparecem aqui para vocês, diversos momentos da história, né? Então, no primeiro quadrinho, onde é separado em três blocos, vamos supor assim, né? A gente tem, através da semiótica de Peirce, a gente pôde analisar isso, né, simbolicamente, iconicamente, né, aqui falar os termos, mas a gente pode depois também um pouco discorrer sobre, a questão dela estar passando por cima da calha, né? A calha é aquilo que divide os quadrinhos, né? O termo usado para aquilo que a gente chama da divisória dos quadrinhos, enfim, fim de uma moldura para outra. Então, ela passando por cima das calhas, né? Coisa que não é muito comum a gente ver, às vezes toda a história está acontecendo dentro do quadrado, dentro da moldura e acaba por ali mesmo, né? E a gente tem que imaginar que de um quadrinho para outro, de um quadro para outro, passaram-se 5 segundos, passaram-se 5 anos, passaram 5 semanas, enfim, a gente tem essa imaginação dentro do quadrinho. Mas o dela, ela faz com que a personagem, faz com que os elementos da imagem passe de um quadrinho para outro, né? Então é uma questão, uma intervenção gráfica, né? Um aspecto simbólico na semiótica de Peirce que a gente analisou, que traz aí essa mudança nos quadrinhos, que traz uma estratégia de uso para que as pessoas possam perceber que, por exemplo, no primeiro quadrinho onde aparecem montanhas, né, oceano, deserto, enfim, todas essas questões, ela está atravessando por cima da calha. E já no segundo quadrinho, ela está sendo atravessada pela calha. E aí já transformando nas cores, né? Em cima cores pastéis, que remetem mais à suavidade. A gente traz isso no nível remático, né? Que é ligado aos nossos sentimentos, às nossas sensações. Ou quando a gente olha para uma imagem, o que essa imagem nos remete, né? Então essas cores pastéis, elas trazem uma calma, uma tranquilidade, uma suavidade. Ela passando por cima da calha também transmite isso, também colabora. E aí já na segunda, um preto e branco, um contraste, um medo, uma feição de desespero, né? E a gente tem esse preto e branco, esse contraste, e se a gente enxergar bem, uma cerca, né, o que a gente pode chamar no cenário aí de migração de uma fronteira, né, ela tentando atravessar uma fronteira e não conseguindo, né, a cara dela, a feição dela explana bem isso pra gente, que ela tá com medo, tá sendo julgada, tá sendo às vezes oprimida, né, muitas vezes na verdade oprimida, e nesse momento a Calha atravessa ela, mostrando que ela não tá pertencendo, não consegue entrar naquele lugar. Isso fica claríssimo, né, no último bloco de imagem ali que a gente tem, ela fora da moldura da quadra. Mais uma intervenção gráfica, né? A gente tem essa intervenção gráfica, esse aspecto simbólico muito presente nesse primeiro quadrinho, né, o de 2021 dela, que ela tá fora do quadro, né? Eu falei aqui, a gente dificilmente via personagens ou elementos mesmo fora de qualquer moldura, qualquer quadro em gibi, em qualquer outro aspecto de história em quadrinho. E aqui ela tá totalmente fora, ela tá tentando romper, na verdade, como se fosse uma barreira, e ela tentando romper com a mão, com aspecto de
de protesto, né, o tipo de cartaz, enfim. Então, a gente vê que a estratégia utilizada foi realmente mostrar de maneira embaçada uma cidade que, podemos dizer, né, iconicamente, né, e aí é o que traz o icônico também da semiótica de Peirce, é o que traz a semelhança, né, o que é semelhante, o que parece ser ali, parece ser uma cidade ocidental, e ela tentando se inserir, tentando falar, tentando agir, tentando pertencer a algum lugar e naquele momento sem êxito, né, sem conseguir. Então, realmente são muitas estratégias que a gente analisa, essas foram algumas, né, tentar explicar um pouquinho nesse primeiro quadrinho. Então, realmente é algo assim que você olha, às vezes não dá nada, né, fala, acabou, mas não, ela tá passando por cima, tá sendo atravessada, tá por fora, e às vezes passa despercebido. JB, parece que o seu discípulo fez a lição de casa, né? Aprendeu bem. Você concorda com isso que ele falou, né? Sim. Sintetizando, né? Porque essas questões que o Daniel coloca, elas são algumas questões que exigem para o entendimento do conhecimento da linguagem, da história em quadrinho e da teoria. E que, sem dúvida nenhuma, a leitura do artigo, e nós vamos submeter o artigo agora, ela fica ainda mais clara. Mas sintetizando, a questão central é que existe uma coisa que nós chamamos de linguagem do cinema. A linguagem do cinema é diferente da linguagem da televisão. A linguagem da televisão é diferente da linguagem da internet. A linguagem da internet é diferente da linguagem dos quadrinhos. Então, quando o Daniel fala que a personagem atravessa um quadro, sobrepõe uma calha, a calha é o espaço vazio entre dois quadros, né? Ou fica atrás da calha, é uma combinação de linguagem dos quadrinhos com a linguagem da internet, das redes sociais e da interatividade. Então, as linguagens, elas são, de maneira geral, todas as linguagens, elas são híbridas. Não existem linguagens puras, né? Então, o que nós estamos vendo aí é que uma determinada artista, para tratar da questão da migração e dos refugiados, ela teve como base a linguagem da história em quadrinhos, que tem mais de 100 anos, só que essa linguagem da história em quadrinhos foi adaptada para os recursos audiovisuais e interativos, que é uma outra linguagem. Então, é basicamente isso. Aí a gente começa a ver inovações. Agora, assim, por ser um nível de iniciação científica, isso que ele acabou de falar e explicar para a gente, podia parar por aí. Mas parece que você jogou o chope dele, você pediu para ele mais a fundo ainda e resolveu cruzar alguma coisa com o material do Memórias da USCS aí, para gerar um produto. Esse negócio de gerar produto aí meio que tá na onda, né? Queria que vocês explicassem para mim. Ok, a partir daí vocês deram um passo adiante. O que vocês fizeram de material? O que desenvolveu a partir disso? Primeiro, até eu queria que o Daniel falasse do material, mas acho que tem uma questão muito simples, e você também já trabalhou há bastante tempo com a orientação na pós-graduação, na graduação, e tem bastante experiência com isso. Existem orientandos que nós temos que segurar na mão e carregar. Existem orientandos que a gente tem que deixar andar sozinho. E existem orientandos que a gente pode dar até um chute nele, que ele vai mais para frente ainda, e ele se joga no mundo. E Daniel é desse tipo, né? Daniel é desse tipo. Ele abraçou isso, ele abraçou a teoria, ele entrou de cabeça. E como eu vi que ele conseguia ir mais adiante, o que você falou é exatamente isso, ele poderia ter parado ali. Acabou, tá um ótimo trabalho. Mas eu falei, Daniel, você quer fazer? Ele falou, faço. Então, tudo bem, então vamos em frente. E vamos continuar. E aí ele pode explicar um pouquinho melhor isso. Obrigado, JB, né, primeiro pelas palavras, mas foi interessante, né, o produto de comunicação, assim, foi algo desafiador, né, ainda está em desenvolvimento realmente, mas é algo desafiador, na verdade, né, no presente ainda. Então a gente foi atrás aí do Memórias do ABC, né, e aí, como você citou o DNA, a gente tem essa ajuda, né, essa coleta junto aí com a professora em questão, que eu não vou citar o nome, mas tivemos aí então essa
o achado aí dessa história do Mohamed Massoud, né? Acho que é assim o pronunciamento do nome dele, que é uma história recente, né, de 2014, então bem interessante também, depois da Guerra de Primavera Árabe. E aí ele vem para o Brasil, né? Então ele conta na transcrição lá que sua cidade ficou devastada, ele saía de casa, via pessoa morta no chão, né? A cidade pegando fogo. Então, realmente, cenas de guerra mesmo. E aí ele vem para o Brasil, acho que é abril de 2014, enfim. E aí chega, né? Já tem todo o final da história dele também, né? Da questão dele entrar numa escola, ter essa dificuldade de aprendizado do português, de comunicar com outra pessoa. Exatamente o que a gente vê na história em quadrinho, né? A pessoa não se sentindo parte daquela comunidade, daquele lugar. Mas hoje, né, graças a Deus, ele citou que está muito bem, que aprendeu português, consegue se comunicar, consegue falar com as outras pessoas, mas a gente não imagina o que ele viveu, né? Vamos supor há 10 anos atrás, né? Hoje 2024, mas vamos supor há 8, 9 anos atrás, e todo esse período de chegada no Brasil, chegada como refugiado, então é algo realmente que é muito complicado e a gente tem como dar visibilidade para isso, né? Então, como eu falei lá no início, né, a rede social Instagram, que foi uma das principais ferramentas, a gente tem, dentro dela, a gente tem diversos instrumentos para utilizar, para criar uma história ali dentro, né? E aí, não sei se dá para aparecer um pouco das imagens que a gente criou também, a gente utilizou inteligência artificial, né, o Midjourney, que é a criação de imagens aí, para a gente conseguir reproduzir, não de maneira fielmente, mas, né, de maneira ilustrativa, uma cidade árabe, para que o começo da história fosse realmente uma cidade organizada, estruturada, de maneira sem guerra, né, de maneira limpa, enfim. Depois uma cidade já meio conturbada, meio devastada, né, pela guerra, e depois uma travessia que é longa, né, vim de lá até o Brasil, mostrar essa travessia pelo mar, enfim, mostrar a dificuldade, e aí a gente tem dentro do Instagram esse instrumento, né, essa oportunidade de fazer um carrossel, que é diversas postagens num quadrado só, né? Então você vai passando para o lado e você consegue ter até 10 postagens, né? Até 10 fotos ali dentro. Então a gente consegue fazer uma sequência muito legal e a gente ainda pensa em algo maior, que é utilizar o espaço do feed, né? Os 3 espaços do feed, que fica 3 imagens lado a lado, para fazer uma imagem grande, representando tudo, dividido em cada bloco. E aí você abre um bloco, tem um pedaço da história dele, o começo, o meio e o final. Então a gente tem esses instrumentos para fazer, né? O JB até tinha citado da gente fazer de maneira igual o cinema mudo, isso, com as frases aparecendo, né? Em determinado momento você passa por lá, aparece uma frase dele mesmo, às vezes. Então aí você passa por lá, tem outra parte da história, ele olhando, e aí mostrando realmente a feição, né? O que a gente bateu muito, na verdade, no primeiro quadrinho, né? A questão da feição do personagem, o ambiente em que ele tá. Então toda essa questão a gente também consegue trabalhar ali dentro, consegue trabalhar com inteligência artificial e consegue trabalhar na criação de imagens digitalmente sem a inteligência artificial também. Então realmente é um leque de possibilidades muito grande para criar esse produto aí que está em desenvolvimento e vai ser realizado. Bacana. Ô, JB, só me refresca assim a memória. Esse material que ele utilizou do Memórias do ABC, tem relação com aquele estudo que o Juarez fez no pessoal do Cantinho da Síria? Lá é mesmo o personagem? É isso mesmo. Uhum. Não, então, isso é muito legal, porque agora eu sou obrigado a falar quem é a mãe dele, né? Que foi orientado pela professora Priscila Perazzo nesse estudo. E, na verdade, para efeito de PPG-Com, deixa o IC aqui, é um desdobramento de produto, né? Na verdade, era um grande produto que foi feito lá em 2000 e, não sei, no começo do nosso profissional, né? Eu não me lembro o ano mais, mas enfim, já tem um tempo, já tem uns 5, 6 anos, né? Então, e é um material que estava lá disponível, que ele acaba usando para um outro formato. Naquela época, vamos pensar, não existia inteligência artificial, né? Então, assim, é muito engraçado, você tem que construir o termômetro e medir a febre ao mesmo tempo, né? Eu lembro que até você era o JB, um cara que era meio avesso à rede social no começo, não sei tá hoje, mas você vê que o mundo dá volta, né? E você acaba tendo que entrar na roda, não tem jeito, né? Mas é isso, eu achei um baita estudo de vocês dois, né? Depois vocês vão devendo as imagens pra gente colocar aqui, né? E tem alguma pergunta que eu não fiz que vale a pena vocês falarem? Pô, perguntou tal coisa, seria legal colocar? Ou tá tranquilo? Não, eu acho que é legal, né? Quer dizer, acho que o Daniel ele teve um resultado assim, muito acima da média, um resultado muito bom mesmo. Mas, para mim, mais importante
o resultado, primeiro o aprendizado. Ele já vem com esse DNA que nós sabemos, mas ele acho que nesse processo aflorou muito dele mesmo, né? Acho que ele está aí se preparando muito bem para esse campo da pesquisa. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E a outra, para finalizar, né, eu sei que o nosso tempo já estourou, é a importância do PPG-Com no desenvolvimento de pesquisas voltadas para essas questões sociais, de preconceito, discriminação, migrações, como trabalha a professora Priscila, as questões de gênero, como trabalha a professora Rebeca. Acho que a universidade ela tem esse compromisso, é uma obrigação da universidade trabalhar essas questões nacionais e é uma bandeira em diversas frentes, como as ODS, né, da ONU e as ações de ESG. Né? Acho que cabe frisar isso. E para o Daniel, me parece que você não para por aqui. É claro que você vai concluir o curso de jornalismo, mas tudo indica que você gostou muito da pesquisa, né, Daniel? Vou concluir o curso, né? E junto com o JB aí, a gente vai seguir. O JB já tem até plano futuro, então a gente vai seguindo aí junto. Que legal. Então, parabéns aí pela orientação, parabéns pelo trabalho. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.